Fala, sapinhos e sapinhas, beleza? Como é que vocês estão, velho? No vídeo de hoje, mano, eu vou estar falando sobre o personagem, o NPC, ou a entidade mais misteriosa de Undertale, e talvez até de Deltarune, mano. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hello? Can you hear me? Hello? Então, mano, vamos começar aqui antes falando um pouco do Undertale em si, que no geral é um jogo cheio de mistérios e várias coisas escondidas, vários finais, vários personagens, com sua própria história, ambos sendo carismáticos, ambos sendo... É muito diferente os personagens desse jogo, cara, é um bagulho meio diferenciado, tá ligado? E alguns sendo um pouco enigmáticos. E é sobre ele que eu vou estar falando aqui no vídeo de hoje, mano. W.D. Gaster, ou como preferir, Wingdings Gaster, referenciando a forma dele de falar, já que desde cedo já nos foi avisado para ter cuidado pelo homem que fala com as mãos. Mas, pra começo de conversa, quem caralhos é esse personagem? Como pode ter tanta coisa sobre ele, sendo que ele nem aparece no jogo direito? Bom, meu nobre, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. O vilão mais misterioso de Undertale, W.D. Gaster, mano. Então, cara, na programação normal do jogo, você não vai encontrar muita coisa sobre ele. Por exemplo, como o tiozão do barco em Undertale aleatoriamente fica te avisando sobre um suposto homem que fala pelas mãos. Personagens misteriosos também que podem aparecer sem motivo aparente. E, cara, são pequenas coisas na gameplay do jogo que vão acabar se ligando a ele de alguma forma. Coisas que eu vou estar explicando de forma mais detalhada mais pra frente do vídeo, mano. Primeiramente, vamos falar sobre como encontramos ele em si, já que nem o sprite dele é confirmado ser realmente ele mesmo. Somente pistas e mistérios de que ele realmente... do que ele realmente representa no universo desses dois jogos. E é como se fosse um ser que não existe, mas ao mesmo tempo existe escondido, mas ele ainda tá lá, só existindo. Por exemplo, em Undertale, se você tentar, cara, colocar o nome do seu personagem como Gaster, ou tentar pelo menos, né, chegar no nome completo, o jogo simplesmente reinicia. Antes mesmo de você terminar de digitar, o jogo só reinicia, mano. Então, mano, eu vou estar explicando agora como a gente acha ele e todas as coisas envolvendo ele, mano. Na primeira versão de Undertale, você não consegue encontrar ele por meios normais, né? Simplesmente jogando o jogo. Pra encontrar mais coisas sobre ele, você precisava alterar uma variável nos arquivos do jogo chamada de diversão ou fan, traduzindo no jogo original. Ou seja, mexendo nela você consegue ir para áreas secretas do jogo, ou até achar segredos que não seriam descobertos apenas jogando o jogo normalmente, mano. Porém, nas versões mais atuais você consegue encontrar algumas coisas dessas aleatoriamente, ou seja, você pode ter a sorte de encontrar coisas que você nem deveria supostamente estar achando, afinal de contas. Mas resumindo tudo, quem é esse personagem em si? E por que ele teria alguma sequer importância na história do jogo, sendo que ele nem aparece? Além dele ser, sei lá, um glitch ou alguma coisa do tipo. Por que alguém tão importante estaria escondido e fragmentado dentro do jogo? Então, meu nobre, se você pegar tudo que foi encontrado até agora, desde as coisas que acontecem na sorte, ou seja, na variável fan, desde coisas do jogo, ou seja, que você encontra na gameplay normal, podem ser juntadas e acabar se tornando algo muito mais, digamos, interessante por trás, tirando toda aquela coisa dele ser apenas um glitch ou um mistériozinho, coisa simplesmente implantada no jogo, um bug ou coisa do tipo. Como algo que pode acontecer perto do tiozão do barco, na área de Snowdin, que né, é a área de neve lá do jogo, na área que é cheia de neve mesmo, e cara, tem uma chance aleatória de um maluco totalmente aleatório te ligar e falar que está procurando alguém com a letra G, que pode ser referência ao próprio Spamton de Deltarune, que eu vou falar sobre ele mais tarde, ou um personagem escondido que foi completamente removido do jogo, e esse personagem seria o Grandpa Semi, que, pra quem não sabe, o Undertale em si,
ele tinha 3 versões na época que ele foi lançado. Uma era a normal de lançamento, a outra era a versão demonstração do jogo, mano, que continha alguns arquivos que foram completamente removidos da versão final em si, e outros que mesmo não sendo utilizados acabaram indo pro jogo de qualquer forma. Um desses arquivos, mano, era o Grandpa Sammy, que seria meio que um outro personagem, meio que talvez o avô do Papyrus e do Sans, dando meio que mais lore aos dois, né, irmão esqueleto. Outro detalhe importante do nome desse tal personagem é que ele também tem referência a uma fonte, mano. Sendo essa a Semi-Serif, referenciando o Papyrus, que também tem um nome inspirado em uma fonte, e o Sans, que também tem, que no caso é a fonte, própria fonte Comic Sans. E também referenciando alguém misterioso cujo nome da fonte é WD, ou seja, Wing Jings, mano, que, pô, já dá pra ligar um pouquinho os pontos, né? E muitas coisas referenciavam que esse telefonema seria pro Grandpa Sammy, na verdade. Porém, ambos, Grandpa Sammy e Gaster, começam com a letra G. Porém, de qualquer jeito, mano, esse personagem simplesmente não existe mais na versão final. Talvez sendo substituído por outro alguém com a letra G no nome. E voltando ao tópico do tiozão do barco, ele aleatoriamente pode falar coisas como: cuidado com o homem que fala pelas mãos, ou cuidado com o homem que veio de outro mundo. O que é muito bizarro, mano. É porque é literalmente um NPC, que é de Fast Travel, que basicamente ele faz você, sei lá, você quer ir pra uma área pra outra de forma rápida. Esse cara leva, porém ele fala uns bagulho, tipo, às vezes é uns bagulho engraçadinho, coisa do tipo, mas do nada ele pode falar isso, cara. E considerando que, sim, dá a entender que o Gaster pode nem ser desse mundo, realmente. Não ser desse universo, dessa dimensão, ou qualquer coisa que você queira dizer. Agora, mano, vamos voltar a falar da variável fan, que se você mudar manualmente nos arquivos do jogo, cara, 4 NPCs um tanto quanto bizarros podem aparecer, que são popularmente chamados de seguidores do Gaster, ou Gaster Followers. Eles ficam dando mais pistas e informações ao próprio Gaster. E então, mano, seguindo uma ordem e sequência de áreas do jogo, primeiro nós temos um NPC chamado Gunner Kid, que usa um sprite muito parecido com o próprio Monster Kid, que no caso nem é a criancinha lá, Kotoka, que te ajuda com guarda-chuva e tal. Porém, mano, esse Gunner Kid tem uma aparência muito mais sombria, meio dark, semelhante a um fantasma ou coisa do tipo, e que é totalmente diferente do sprite normal da criancinha, tá ligado? Ele aparece lá naquela parte que a Undyne barra mulher tilápia fica atacando o lance em você sem parar, mano. Nos arquivos do jogo, a taxa fan precisa estar acima de 90, então se você tiver a sorte, né, ou a má sorte também de você encontrar esse NPC bizarro sem a variável fan, ele falará algo que eu vou colocar aqui pra vocês agora, mano. Você já pensou em um mundo onde tudo é exatamente igual? Exceto que você não existe? Tudo funciona perfeitamente sem você? O pensamento chega a me aterrorizar um pouco. E bom, mano, se você voltar um pouco no jogo e pegar o guarda-chuva e entregar pra esse NPC, vamos ter um diálogo com ele também, de novo. E nesse caso, ele vai falar isso, mano. Um guarda-chuva? Mas... não está chovendo. Sabe, isso me faz sentir um pouco melhor sobre isso. Obrigado. Por favor, se esqueça de mim. Por favor, não pense mais nisso. Nunca mais. Outro NPC que também pode ser encontrado se mudarmos a variável fan, que também tem um design muito parecido com outro NPC que já existe no jogo, mano, que é chamado de Ficus Licker, que você pode encontrar lá no resort do Metaton na área das Hotlands. Que no caso a variável fan dele é 62 e as falas dele são as seguintes, mano. Faz sentido porque o Asgard demorou tanto tempo para contratar um novo cientista real. Pois, afinal de contas, o antigo Dr. Gaster, que exemplo a ser seguido, dizem que ele criou o núcleo. Porém, a sua vida durou pouco.
Um dia ele caiu na sua criação e... Será que Alphys vai terminar do mesmo jeito? Agora as peças começam a se encaixar, mano. Gaster era um antigo cientista real antes de Alphys, mano. Pra quem não sabe, é a dinossauro lá que é a atual cientista do jogo. Aparentemente, mano, ele criou o núcleo, que é algo muito importante dentro do universo de Undertale em si, sendo uma grande fonte de energia pro subsolo, além de ter muito envolvimento na questão das almas e coisas do tipo. Porém, um certo dia, ele acabou morrendo pela sua própria criação, mano. Morrendo entre aspas, né, porque... E isso vai ser um pouco mais aprofundado conforme o vídeo vai passando, mano. Seguindo, nós temos outro Gaster Follower, que no caso é um sprite meio... fantasmagórico, né? Igual a Goner Kid, baseado no NPC Donut Guy. Ambos estão nas Hotlands em lugares específicos. O esquisito desse daqui é que... não parece ser ele em si que fala, e sim esse rosto bizarro sorrindo que ele tá segurando na sua mão, mano. Aparentemente, pode ser um pedaço do próprio Gaster que ele esteja segurando. E ele fala o seguinte, mano. Alphys pode até trabalhar rápido, mas o antigo cientista do rei, Dr. W.D. Gaster, um dia ele desapareceu sem deixar vestígios. Dizem que ele foi jogado e despedaçado entre espaço e tempo. Como eu posso estar falando tudo isso sem sentir medo? Afinal, eu estou segurando um pedaço dele bem aqui. Então, cara, como descobrimos, o Gaster era realmente um cientista real do rei, que aparentemente ele foi despedaçado pelo tempo e espaço, ou seja, se ele tem alguma ligação com o sobrenatural e até com o espaço-tempo, ele pode ter virado algo muito além dos monstros comuns que vivem no subsolo de Undertale em si, mano. Provavelmente até um deus ou coisa do tipo, dependendo do que ele aprendeu, né? Depois do que aconteceu com ele. E também descobrimos que seu nome na verdade é W de Gaster, ou W.D. Gaster, referenciando a própria fonte Wingdings, ou seja, é a fonte na qual os sprites que acreditamos ser ele mesmo falam com essa fonte em si. Mas isso eu vou estar falando mais no decorrer do vídeo, mano. Agora nós temos mais um seguidor dele, o último dessa área em si de Hotlands, que por sinal é uma área bem próxima do núcleo, que o próprio Gaster, né, como é dito, criou. Nós temos essa cabeça bizarra flutuante que se parece muito com a Striped Bird, que no caso é a bibliotecária de Deltarune, que mesmo no próprio Deltarune ainda é um bicho esquisito pra caralho, mano. Que às vezes fala alguma coisa meio esquisita, meio bizarra e pá, mas nada demais do próprio Deltarune em si. E no Undertale, mano, esse Gaster Follower diz o seguinte, cara. Eu entendo porque Esma demorou tanto tempo para contratar o novo Fonte Preto. Já que o antigo cientista, Dr. Gaster, seu brilhantismo era insubstituível. Porém, essa vida durou pouco. Um dia seus experimentos acabaram dando errado e bem, eu não quero focar, afinal, é meio ruim de falar sobre alguém que está te soltando neste exato momento. É, mano, um pouco sinistro, mas bom, agora já sabemos um pouco mais sobre o que ele é em si, ou o que ele era, né? Mas agora precisamos cavar um pouco a fundo sobre o que realmente aconteceu com ele em si. Então, mano, teremos que alterar um pouco os arquivos do jogo novamente. E se formos na área de salvamento do Undertale e mudarmos a variável run, que fica próxima à variável fun do jogo, dos arquivos, se mudarmos ela para 264 e modificar algumas coisinhas, toda vez que você iniciar o jogo, isso aqui vai acontecer, mano.
Como eu tinha falado antes, esses códigos aí que apareceram são de uma fonte chamada Wingdings, talvez sendo referência ao próprio nome dele, que é dito como W.D, mano. Assim como o Papyrus e o Sans também tem fontes próprias, né? Como eu já tinha dito, o Sans, Comic Sans, também o Papyrus também tem. Essa fonte contém vários símbolos de mãos e expressões meio estranhas, referenciando como chamam o Gaster, que no caso é o homem que fala pelas mãos. Por isso que tem vários símbolos, assim, na própria fonte dele e tal. E também a forma aquilo que parece ser os próprios sprites dele mesmo, que se comunicam, que também é por essa fonte em si, pelas mãos. Isso parece ser logo depois que aparentemente o experimento dele deu errado, e ele acabou desaparecendo sem deixar vestígios. Tanto que essa tal entrada número 17 tá faltando no antigo laboratório da atual cientista Alphys, mano. Tipo, tem a entrada 15, 16 e tal, indo pra frente, porém não tem a entrada número 17. Tá faltando, por algum motivo, ela não. É como se ela não existisse lá, tá meio que quebrada. E, cara, como se ela fosse realmente apagada da existência em si. E esses dois que ele cita no final pode estar referenciando ao próprio Sans e Papyrus, pois ambos parecem ter meio que algum tipo de, sei lá, ligação ou coisa do tipo entre, ainda mais pelo Sans, que até hoje não se sabe exatamente qual é em si. Ainda mais, né, na qual o próprio ataque do Sans se chama Gaster Blaster. Porra, aí já dá meio que, né, pra ligar os pontos e ter uma ideia sobre isso. Porém, agora que as coisas ficam mais interessantes, mano. Se você mudar a variável para 66 e estiver perto desse ponto onde você salva o jogo, tem uma chance de um dos corredores acabar mudando. E uma porta muito suspeita, por sinal, aparecida com as cores dos próprios Gaster Followers, né, dos seguidores do Gaster, pode surgir. Então, você vai encontrar esse homem misterioso, ou como muitos gostam de chamar, o próprio W de Gaster em pessoa, mano. Que parece ao mesmo tempo que ele tá ali, mas ele também não tá ali. Visto que você simplesmente atravessa ele, como se ele fosse um fantasma. E se você tentar interagir com ele, ele simplesmente vai fazer uma cara meio surpresa e bizarra, né? E simplesmente vai desaparecer, juntamente com esse efeito sonoro, mano. Esquisito pra caralho. Na minha opinião, mano, ele deve ter ficado surpreso, justamente por você conseguir achar ele e ainda tentar tocar nele de alguma forma. É porque, mano, é muito bizarro isso daí. Ainda assim, nada é confirmado. E pra mim, esse é um dos acontecimentos mais estranhos do jogo, mano. E simplesmente não tem contexto nenhum. Não tem frase, não tem nada que ele fala. Porque também, como é na variável fã, você pode também achar ele não estando na variável fã. Você imagina, você tá jogando de boa, você acha uma porta bizarra, você entra nela e tem esse bicho aí que desaparece, tá ligado? Isso é muito estranho, mano. Porém, mano, esse design é o que a maior parte da comunidade acredita ser o verdadeiro design do Gaster em si. Meio que corrompido depois que, né, ele caiu no próprio experimento. Porém, meio que a forma original dele em si, parecendo muito com o Papyrus e o Sans, os irmãos esqueleto. E também, cara, o valor de fã pra ele no jogo, que você modifica os arquivos do jogo, é 66. E se você for ver nos status dentro dos arquivos do jogo, se tivesse meio que algumas boss battle com ele, coisa envolvendo ele, todas as habilidades dele teriam um número 666 e por aí vai. O que é muito específico e também bastante bizarro. Sinceramente, cara, pra mim, ele é o verdadeiro design do Gaster, meio que, sem dúvidas em si. Talvez no próximo
próprio Deltarune eles façam um design parecido com esse, eu tenho quase certeza, se for, né, realmente o Gaster, pelo que eu vou falar no vídeo mais pra frente, né, tem muita coisa do Deltarune envolvendo ele, até mais do que o Undertale, por sinal, muita referenciazinha. E cara, pelos detalhes, toda a aparência esquelética e as mãos dele meio que parecendo com ossos em si, tendo um buraco no meio, pelo que dá pra perceber. E cara, se liga bastante pelo fato de que de alguma forma ele se comunica pela mão, não somente fazendo referência pela fonte Wingdings que ele fala naquela entrada número 17. Porém, cara, mesmo assim, nada é confirmado 100%. Até porque o nome do modelo desse sprite no jogo se chama Mystery Man, ou seja, Homem Misterioso, traduzindo assim. Além de que, mano, já teve meio que um boato, não é um boato em si, mas um merchan oficial de Undertale com o modelo do Mystery Man aparecendo como nome de Gaster, como se fosse realmente ele. E se eu não me engano, depois de algum tempo, acabou sendo removido, mano. Eu não sei porquê, talvez porque estava errado, ou talvez que alguém não queria que descobrir que ele realmente é o modelo do Gaster. Voltando a falar do Sans, mano, se na luta com ele você ficar voltando no save várias vezes pra falar com ele, ele pode acabar te entregando a chave da porta secreta que fica atrás da casa dele, mano. É meio que uma sala, um bagulho meio esquisito, que nem dá pra você ver a porta em si. Onde tem algumas coisas bem interessantes, por sinal. Falando de fotos estranhas, com várias pessoas desconhecidas. Além de ter um projeto na mesa, meio que falando de uma máquina e alguns símbolos esquisitos. Além de que tem uma máquina meio bizarra com um pano em cima que infelizmente, mano, não dá pra gente ver muito bem o que é. Mas tudo isso indica que é relacionado sim ao próprio Gaster. E que talvez o Sans tenha até sido algum tipo de, sei lá, ajudante dele, como algum cientista ou coisa do tipo. Tanto que o Sans tem todo aquele bagulho de poder ver as linhas temporais, poder ver as linhas do tempo e coisa do tipo. E, cara, além de, né, o próprio ataque dele se chama Gaster Blaster. Então, porra, isso é meio interessante de saber. E bom, mano, agora eu vou estar falando sobre possivelmente o último seguidor do Gaster que foi mostrado em Undertale, que no caso é a Clam Girl. Que, mano, ela aparentemente é uma personagem que aparece apenas na versão de Nintendo Switch. Inicialmente tem um design normal, aparentemente a variável fun que você precisa usar pra ela é, no caso, 87, nada demais, por enquanto, né? E, como eu tinha falado do design normal, parece ser um NPC normal que você encontraria no jogo que falaria alguma merda e acabou, você só continua sua aventura. Mas no caso, mano, se você for encontrar ela, que eu acho que também não é 100% que você pode encontrar ela normalmente, além, né, da variável fun, que você pode, eu acho que aumenta em muitas chances, ou até 100% as chances. Só que no Switch é meio difícil, né, de alterar. E no caso, mano, ela fala o seguinte: estou visitando o waterfall da cidade. Sincronia? A filha do meu vizinho parece ter a sua idade. O nome dela é Suzy. Eu acho que vocês dois poderiam ser amigos. Você tem a versão de um vizinho. E cara, aparentemente não tem nada demais dessa personagem até agora. Porém, mano, o nome que ela cita, que no caso é Suzy, é quase o mesmo nome de uma personagem que aparece em Deltarune e que ajuda o protagonista praticamente o jogo inteiro, é como se fosse uma protagonista do jogo também. Ou seja, isso é muito bizarro, porque isso foi antes de lançar o Deltarune em si, e tem muita bagulho que realmente, no próprio Deltarune, indica que realmente seja a Suzy. Isso é no mínimo um pouco esquisito, visto que a Suzy de Deltarune também tem uma idade parecida, também a altura parecida com o que ela meio que citou, né? É baseado na Frisk, que é a nossa protagonista de Undertale, e também é amiga do protagonista em si, no Deltarune. Bom, só tava querendo dar uma esclarecida e teorizar um pouco sobre esse diálogo, que é muito parecido realmente com a Suzy de Deltarune, essas citações dela. E ela fala o seguinte, se a gente continuar os diálogos: não saber onde eu moro não é problema. O destino encontra um caminho. No grande esquema da vida, ela pode ser a razão na qual você veio aqui. E é aí que as coisas começam a ficar mais esquisitas e bizarras, mano. Ainda mais se você vier depois de... se você jogar o Deltarune e depois vir pra cá jogar na versão de Switch e encontrar essa bicha.
Porém, por enquanto, mano, eu não vou falar nada. Só vamos continuar. Se eu não me engano, ela tem alguns diálogos a mais se você voltar a falar com ela depois dessa conversa. Que pra mim, esses sim são os mais medonhos que ela pode dizer, mano. Então, você nunca conheceu a filha do meu vizinho? Mas, por favor, não se desespere, porque a hora que você for encontrar ela... Acho que isso reforça ainda mais que sim, essa personagem tá realmente falando de Deltarune. E quando ela fala que está se aproximando rapidamente, ela muda completamente o sprite. E fica com as cores principais dos seguidores do Gaster. Ou seja, um cinza meio escuro, meio dark. E o mais interessante é que ela faz também o mesmo efeito sonoro que o sprite do Gaster, né, barra Mystery Man, faz quando ele desaparece. E bom, mano, eu acho que eu já falei de todos os seguidores do Gaster presentes em Undertale e até um pouco do sprite e da história do próprio Gaster em si. Então, eu acho que agora é hora de cavarmos mais a fundo e, mano, eu vou falar agora sobre a variável Dog Check, que no caso é semelhante à variável Fun, porém com algumas coisas ainda mais bizarras que podem aparecer. Essa variável pode te levar a outros lugares dentro de Undertale, que mesmo com sorte, você nunca encontraria no jogo normal em si, apenas modificando os arquivos do jogo. Começando agora, eu vou citar as salas mais estranhas e esquisitas que você pode encontrar alterando essa variável. Que no caso, começando, mano, nós temos a sala 1, 2, 3, é literalmente a sala 1, 2, 3. A sala tem uma estreita extensão de terreno, cercado por água dos dois lados. E ela também tem uma grama que cobre totalmente a visão de quem que tá ali, tipo, não dá pra ver nada, é tudo coberto. E o protagonista pode falar com até 4 NPCs escondidos nela. A maioria deles só fala sobre pegar insetos e nada demais, mas um deles, mano, pede ao protagonista pra fazer algo com seu amigo esquisito, que provavelmente, ou aparentemente, né, talvez, está atrás de você. E que o NPC misterioso diz ter um sorriso desconfortável e até aterrorizante e assustador, mano. E bom, se você falar com ele novamente, o NPC misterioso pergunta: pra onde seu amigo foi? Indicando que o que quer que estava atrás de você misteriosamente sumiu. E se você tentar sair da sala pela esquerda, o jogo simplesmente crasha. E se você sair pela direita, o jogo não crasha em si, mas ele meio que fica com a tela preta infinita, te impedindo de você de fazer qualquer coisa. E basicamente, cara, é isso dessa sala. Tudo nela é muito bizarro, tirando o fato dos NPCs estiverem caçando insetos, que parece realmente ser diálogos que foram removidos do jogo, porque pelo que eu me lembro, a Toriel até chega a falar algo parecido pro jogador, sobre caçar insetos e tal. Porém, mano, esse outro NPC misterioso falando sobre um tal amigo atrás da gente com um sorriso bizarro, assustador, que desaparece se você falar com ele novamente, é um tanto quanto esquisito, realmente, mano. E em seguida nós temos a sala número 264, barra Room Underline Gaster, mano. Que, infelizmente, não tem nada de muito novo nessa daqui. Ela é simplesmente a entrada número 17 que eu já mostrei pra vocês uns minutos atrás. Então não tem nada demais, além de que o próprio nome da sala se chama Gaster, o que é muito interessante, mano. Que já dá pra gente saber que realmente aquele diálogo é do Gaster em si, e as falas, o modo de se comunicar é do próprio Gaster realmente. E bom, mano, tem várias outras salas meio bizarras, algumas nem tanto, que, mano, eu não vou mostrar aqui, porque aparentemente elas são apenas salas de teste. É um monte de sala bugada, aparentemente só pra testar coisas do jogo, tipo mecânica, coisas do tipo. Até tem uma sala que é a sala de bola de neve, que basicamente seria pra testar a física da bola de neve do jogo, algumas salas pra testar outras coisas, diálogos e pá. Então nada demais. Por isso, pra poupar o tempo, eu vou direto pra sala que eu acredito ser a mais bizarra de todas. E que realmente tem algo muito esquisito por trás, mano. Que no caso, a sala se chama, em questão, Sala 272. Ou Room Underline Water Underline Redacted. Uma sala totalmente escura e vazia.
sem nada ao redor. Porém, se você andar até o meio da sala, vai aparecer essa assombração. E bom, mano, essa entidade começa a aparecer igual um fantasma mesmo. E conforme você anda pela sala, começa a tocar uma trilha sonora bizarra, totalmente esquisita. Se você chegar mais perto dessa criatura, ela começa a aparecer. E se você se distanciar aos poucos, ela meio que some, mano. E eu acho que pra mim, esse é um dos sprites mais bizarros que eu já vi no jogo inteiro, cara. Tanto pelo nome que foi atribuído a essa coisa, tanto que a aparência que se assemelha muito a uma entidade, um fantasma ou coisa do tipo. E tanto pelas várias teorias que rondam essa coisa. Alguns teorizam que talvez essa seja a própria irmã da Noelle de Deltarune, que aparentemente acabou caindo em algum experimento envolvendo determinação semelhante ao Gaster ou coisa do tipo. Alguns teorizam que talvez esse seja o verdadeiro design do Gaster. E essa criatura é muito semelhante com o Gaster mesmo. Tanto que, igual na sala do próprio Mystery Man, essa criatura é intangível. O Mystery Man também. E você pode simplesmente atravessar os dois. Mesma coisa acontece com essa criatura aqui. Se você tentar interagir, ela fala o seguinte, mano. Entenderam? Porque eu entendi que ela falou que você tem que se inscrever no canal e dar o... Qual é, mano? Então, mano, resumindo, ela só fala uma palavra. Redacted. Ou traduzindo, redigido. Que pode significar dados apagados ou, sei lá, informações confidenciais ou coisa do tipo. Como se... sei lá, fosse alguma coisa confidencial ou algo que você não deveria estar vendo em si. E, mano, tipo, esse nome que foi atribuído a essa criatura é Redacted também, já que nós não temos mais nada, literalmente nada, referente a essa criatura do jogo inteiro. Eu acredito, mano, que essa sala talvez seja a beta da sala do próprio Gaster, e que essa criatura provavelmente seria uma versão antiga do que seria o próprio Gaster em si. Como uma versão alfa dele, ou coisa do tipo, ou uma versão amalgamada, meio, sei lá, como se ele tivesse virado um monstro mesmo, ou coisa do tipo. E, mano, devido à similaridade que essa sala tem com a própria sala do Mystery Man, toda essa bizarrice e provavelmente esse bagulho de ambos serem intangíveis ou coisa do tipo, faz dessas coisas o design mais bizarro de Undertale. E um dos meus designs favoritos, mano, porque, eu não sei, cara, é um NPC muito medonho que nem tem explicação de que porra é esse cara, ou sei lá, essa coisa. E se você estiver usando um debug mode pra acessar essa sala secreta, que é meio que um modo de desenvolvedor do jogo, que você pode acessar essas coisas dentro dos arquivos do jogo em si. Tem uma sala específica pra testar sons, que no caso tem várias trilhas sonoras dentro do jogo, que você pode ouvir e tal, dentro desse tal programa de debug mode, incluindo a música tema do próprio Gaster, mano, que toca naquela entrada número 17 que eu já mostrei pra vocês. Porém, se você der play no áudio tema do Gaster, ou como tá, né, em inglês, Gaster Theme, ele vai ficar tocando infinitamente, mano. E nenhuma outra trilha sonora vai funcionar mais. O esquisito é que isso só acontece especificamente com a música tema do Gaster. E se você tentar sair e reiniciar o debug mode, o jogo simplesmente só crasha depois disso. E bom, mano, agora eu irei falar dos segredos do Gaster no próprio Deltarune em si, mano. Que pra Undertale eu acho que foram em si todas as referências do Gaster. Porém, mano, no Deltarune, que no caso é meio que uma sequência de Undertale, porém ao mesmo tempo não é. É complicado. Vamos dizer que são mundos paralelos ou coisa do tipo. Que tem muita referência do Gaster aqui também. Então, começando aqui, nós temos a própria tela principal do começo do jogo. Que sim, ela por si só já tem coisa envolvendo o Gaster, mano. O da hora é que nesse game tem até referência a FNAF, mano. Se você for pra perto da área da pizzaria e tal,
que tem uns NPC muito bizarros, fantasiados lá. Vai ter um mano com uma fantasia bizarra de coelho sorrindo. E mais tarde descobrimos que o nome dele é Purple Guy, mano. Por essas coisinhas já dá pra perceber que o jogo vai ser recheado até o talo de referência e coisa do Gaster, né, mano? Já que a própria música, trilha sonora do começo do jogo, como eu falei, dessa meio que seleção de personagens no começo do jogo, tem alguns toques da música tema do próprio Gaster em si. O que é muito parecido com a que eu mostrei bem antes no vídeo, né, entrada no número 17 novamente. E se você tentar colocar o nome do seu personagem, né, da sua criação, digamos assim, entre aspas, e se você nomeá-lo de Gaster, mano, acho que você já sabe o que acontece, né? O jogo simplesmente reinicia. Porém, se você colocar o seu próprio nome como Gaster, tipo, você pode colocar o nome da sua criação e o seu próprio nome, que no futuro não vai mudar nada, mas se você tentar colocar Gaster, o jogo faz cosplay de Sayori e simplesmente desiste. Ele simplesmente crasha, ele só crasha e foda-se. Referente à mesma coisa que acontece se você colocar o nome Gaster em Undertale, por exemplo. Significando que o Gaster pode estar mais presente em Deltarune do que a gente imagina, mano. Até mais do que em Undertale em si. Em seguida, nós temos mais uma coisa bizarra que pode acontecer envolvendo o Gaster, que é no caso, se você já estiver progredido um pouco no começo do jogo, mano, depois que você cai, né, nas Dark Rooms, naquele mundo lá meio sombrio, junto com a Suzy, se você tentar usar o celular nesse mundo, mano, você vai ouvir simplesmente isso aqui. Sim, mano. Eu não sei se vocês notaram, mas também é um dos sons bizarros que tocam na entrada número 17. E não importa quantas vezes você tente usar o telefone nesse mundo, sempre vai tocar esse mesmo som bizarro. Que meio que na tradução do jogo é som de lixo ou coisa do tipo. Não é uma tradução muito específica em si, é meio bizarro. Quando você estiver nesse mundo, mano, meio que é como se alguma coisa cortasse sinal ou coisa do tipo, impedindo você de ligar. E, mano, seguindo, nós temos que, né, depois que você sai do mundo da escuridão e tem a permissão de explorar a cidade e tal, todo aquele universo de Deltarune que o Toby Fox fez muito bem. Se você for na biblioteca, você pode encontrar o que possivelmente é o sprite original / normal, né? Daquele seguidor do Gaster que parece uma camisinha falante. Ele é um NPC bem esquisito e fala algumas coisas estranhas. Porém, nada demais, eu acho. Você também pode encontrar o próprio Sans em osso. Meu Deus, mano. O que é bizarro porque parece que o Sans de alguma forma sabe que você veio de Undertale. O Sans não tem nada de diferente do sprite dele de Undertale. É como se fosse literalmente o mesmo Sans de sempre. Ou talvez ele sabe de algo a mais, já que, né, a gente já sabe que o Sans tem algum tipo de ligação com o próprio Gaster em si e pode meio que ver as linhas temporais e tal. Porém, o interessante é que se você passar pelo cemitério onde tem, né, monstros que morreram e que provavelmente não irão aparecer em Deltarune no futuro, perto dali você pode descer e passar meio que por uma floresta bem longa, aonde vai chegar um momento em que você vai acabar encontrando meio que uma porta gigante, toda cheia de mato, aparentemente dando entrada para algum tipo de bunker subterrâneo, escondido. Ou alguma coisa parecida, meio estranho, por sinal. Porém, o que realmente interessa pra gente são os sons que esse tal bunker emite, que são os barulhos meio esquisitos, que você nem imagina o que pode ser isso realmente. Mas, mano, se você ir em algum editor de áudio e dar aquela acelerada, exatamente isso daqui vai tocar, mano. Pera aí, what the fuck, mano, literalmente o mesmo som da entrada número 17, de novo, também tem uma linha de diálogo muito bizarra escondida nos arquivos do jogo de Deltarune, que nunca é mostrada no jogo normal, e que fala o seguinte: Onde eu estou? Alô? Alguém? Tem alguém por aqui? Alguém, qualquer um.
Alguém consegue me escutar? Está escuro. Está tão escuro aqui. Alguém, qualquer um, se consegue me escutar, fale alguma coisa. Ok, isso foi bizarro, mano. Se essas falas realmente forem do Gaster, provavelmente significa que ele de alguma forma tá preso. E que talvez ele precise do Chris, nosso protagonista, pra sair de alguma forma. Por isso que eu amo esse personagem, mano. É semelhante ao Glitch Trap, que também é o meu personagem favorito de FNAF, cara. Ele tá preso e que talvez precisa de alguma cobaia ou coisa do tipo meio que pra libertar ele. Mas, como também é em FNAF, isso é apenas teoria, mano. E aquele tal bunker que eu tinha falado antes, provavelmente a gente vai ir pra lá, provavelmente no último capítulo do jogo, mano. Onde talvez a gente realmente vai encontrar o próprio Gaster em si e acabar enfrentando ele de alguma forma, mano. Coisa que eu tô bem ansioso caso eu lance realmente algum capítulo. Porque aquele bunker não estaria lá por nada, tá ligado? Outra coisa é que na Floresta Escarlate, no capítulo 2 de Deltarune, você pode acabar encontrando meio que uma floresta cheia desses, sei lá, arbustos vermelhos, sei lá. Porém, se você acabar indo por esse caminho escondido, você pode acabar encontrando uma única árvore, totalmente do nada e nem um pouco suspeita, né, mano? E se você tentar interagir com ela pela frente, vai dizer algo mais ou menos como: ele está atrás da árvore, ou algo do tipo. E se você realmente for atrás da árvore, o diálogo vai mudar pra: há um homem aqui. E esse homem misterioso te dá um ovo? Ok. Isso é meio esquisito, mas se você estiver na área onde passam os veículos e tal, onde também tem o easter egg do Toby Fox, dono do jogo, simplesmente te atropelando perto dali, se você insistir e ficar entrando e saindo dessa rua sem parar, depois de ter pegado o tal do easter egg na árvore, você vai poder meio que atravessar a rua e encontrar, meus nobres, a mesma árvore em que o homem misterioso estava. E se você interagir, ele diz o seguinte: bom, tem um homem aqui. Talvez ele esteja feliz em te ver. O que você acha? E aqui ele também te oferece um ovo novamente, mano. E se você pegar o ovo dele, com ela, ele, você pode fazer algo deveras interessante, que no caso aí da lojinha de conveniência do Sans, onde tem uma placa escrito novo, ou seja, o Sans começou a vender ovo recentemente, aparentemente sendo algo novo, e você pode só colocar o ovo que você pegou do easter egg do homem misterioso, que do nada tu pegou, colocar ele lá, nada acontece. Você só coloca o ovo lá, foda-se. É só pra ir. Parece que o dono do jogo tá meio que trollando a gente. É meio que ligando Sans, Gaster, coisa do tipo, tá ligado? Porém, vocês sabem que Sans e Gaster tem algum tipo de vínculo que nós não sabemos. Então é interessante que justamente na lojinha do Sans a gente pode colocar esse ovo que provavelmente o próprio Gaster nos deu. Talvez esse ovo faça alguma coisa a mais em capítulos futuros, mas nada confirmado ainda. E é estranho como que o próprio jogo fala de: tem um homem misterioso aqui, tem um homem aqui. Meio que dando referência ao próprio design do Mr. Man, do sprite, né, do que acreditamos realmente ser o design do Gaster em si no Undertale. E agora, mano, eu vou citar dois personagens que aparentemente não são seguidores do Gaster em si, mas são influenciados por ele de alguma forma em Deltarune. Vamos começar pelo Chris, que é, né, o nosso protagonista que controlamos em Deltarune o jogo todo. Eu havia dito que no começo de Deltarune se ouvia a musiquinha do Gaster, certo? Então, mano, quando a gente começa o jogo, alguma pessoa misteriosa ou alguma voz do além começa a nos fazer um monte de perguntas e escolhas, como vai ser o nosso personagem que a gente vai criar. Porém, mano, é muita pergunta, é muita coisinha pra no final ser tudo em vão, mano. Porque a voz que estava falando com você, meio que nesse tutorial, entre aspas, meio que diz que você não tem escolha. E você acaba indo controlar o Chris de qualquer forma. Você não pode alterar o nome, você não pode fazer qualquer coisa. É Chris e foda-se, ponto final. Ou seja, provavelmente é o próprio Gaster ou alguma entidade maligna parecida que está possuindo o Chris. Porém, eu tenho quase certeza que é o próprio Gaster, já que, né,
é a trilha sonora dele, nesse comecinho aí. É, alguns toques da própria trilha sonora dele. Já que devido à música, né, tema do Gaster e tudo mais, meio que revela que o Chris já havia sido criado. E já tem um propósito oculto naquele mundo que a gente não sabe o que, que é. Algum propósito sombrio ou algo do tipo. Então a gente acaba presenciando alguns momentos estranhos enquanto controlamos ele. Como no final do capítulo 2, onde do nada ele é possuído novamente e ele mesmo acaba abrindo um portal novo para um mundo sombrio, mano. Até na Rota Genocida, que é mais conhecido como Rota Esquisita ou, no oficial, Rota Snowgrave. A gente pode meio que manipular a amiga de infância dele, Noelle, pra matar os monstros por você, meio que congelando eles até a morte ou coisa do tipo. Apenas dizendo a palavra prossiga, ou traduzindo, proceed. E essa manipulação, mano, chega em um ponto que você pode até fazer a Noelle soltar um feitiço poderoso pra caralho, chamado, né, Snowgrave, que é o nome da rota em si, que acaba provavelmente congelando o próprio amigo dela até a morte, mano.
Já que quando você sai do mundo sombrio e volta pra, não pra vida real, mas pro mundo normal deles, o periquito ainda tá deitado, sem movimento, como se tivesse morto. Meio que dando ainda mais, dando a entender que a gente realmente matou ele na rota, tipo, o próprio amigo dela, e o Chris manipulou ela todo momento só pra fazer isso, mano. E tudo isso deixa ainda mais estranho, porque quando você visita a Noelle no hospital de novo, que tem toda aquela parada que, né, o pai dela tá doente, tá indo visitar, e ela tá indo visitar e pá, ela achou que tava alucinando. E que uma voz mandou ela fazer tudo aquilo. Mesmo se no jogo, aparentemente, se o Chris cair, e, ou seja, ele não consegue mais fazer a voz pra ela, você... Aparentemente, ela não tava ouvindo apenas a voz do Chris, mas uma outra voz bizarra por trás, como se algo também tivesse fazendo meio que o Chris de fantoche, e meio que talvez ela também, para escutar meio que outra voz. Eu não sei, mas, né? E, mano, aí você pode escolher falar pra ela que não, nada foi um sonho. E ela acaba saindo correndo completamente com medo de você, mano. E isso é muito bizarro, cara. A gente não sabe nada do real objetivo do nosso próprio protagonista. A gente só vai seguindo a vida e fazendo as escolhas, tá ligado? E o mais bizarro é que a gente nem pode controlar ele quando ele fica possuído. Ele só tem uma vontade própria e faz as coisas sozinho às vezes. Agora, mano, tipo, é muito bizarro porque ele literalmente tem uma parte que ele vai pro banheiro, ele pega e tira o coração dele, taca no bagulho e faz um bagulho bizarro, cara. É muito estranho. E agora, mano, a gente vai falar sobre os últimos dois tópicos em si do vídeo de hoje. Dois tópicos maiores em si. Que no caso são os personagens Devil e Spanton, ou Big Shot. Os seres aparentemente influenciados por Gaster de alguma forma, como se realmente fossem seguidores do Gaster ou coisa do tipo. Mas não seguidores do Gaster em si. Aparentemente pessoas que foram manipuladas pelo Gaster. Começando pelo Devil, eu não sei tanto assim sobre ele, tá ligado? Porque quando eu joguei Deltarune eu não cheguei a pegar a parte dele, já que ele é um boss secreto, que é muito difícil por sinal, e que a gente só consegue acessar ele coletando chaves espalhadas pelo próprio mapa. E quando a gente luta contra ele, a primeira coisa a perceber é que ele é muito biruta das ideias, mano. Basicamente um coringa de Deltarune. Porém, a gente consegue descobrir um pouco do backstory dele, e que aparentemente ele era um pouco normal. E até que ele começou a receber chamadas telefônicas e começou a simplesmente coringar. O interessante é que o telefone nesse mundo sombrio, como vocês já viram, faz o mesmo som do Gaster, mano. Ou seja, alguém influenciou ele a ficar assim, ou contou verdades que ele não deveria saber. Um ponto que afirma isso é o Spanton, que pra mim ele é um dos personagens mais bizarros e carismáticos de Deltarune. Porém, na parte que ele contou verdades que ele não poderia saber, talvez o Gaster ele sabe de coisas, já que, pô, ele foi meio que amalgamado, ele foi meio que corrompido, ou seja, ele pode saber de coisas que talvez ele esteja num jogo, talvez algumas coisas que, tá ligado, nenhum NPC normal de Deltarune poderia saber. Por isso o Devil pode ter acabado ficando louco, coisa do tipo. Já que ele mesmo fala que não é ele que tá preso na sala, é a gente que tá preso. Que não faz o menor sentido, já que é meio que uma jaula, né, que ele tá. Falando do Spanton agora, que, né, como eu disse, é um dos personagens mais bizarros e carismáticos de Deltarune pra mim. Ele sempre fala de um jeito muito, sei lá, esquisito, como se fosse a porra de um apresentador de programa dizendo frases muito bizarras, cara. E aparentemente ele acabou perdendo tudo depois que a pessoa misteriosa que falava no telefone e ajudava ele simplesmente foi embora, mano. Porém, tem uma boss fight secreta com ele na forma Neo, que é uma forma meio que ele fica muito mais forte.
que faz um movimento muito bizarro, totalmente diferente de qualquer outro NPC ou boss de Deltarune em si, até de Undertale. Como se, mano, o jeito que ele mexe a cabeça, o jeito que ele mexe os braços, é como se ele fosse meio que um fantoche, um boneco sendo controlado mesmo por alguém. Tanto que você até pode cortar as cordas, meio que controlando ele na parte de cima, assim que dá pra gente ver. Revelando que provavelmente, mano, todo esse tempo ele só tava sendo manipulado por um certo alguém. Que a gente não sabe quem é, né? Mas eu acho que já pode ter uma ideia. Que em algum momento, mano, acabou meio que ferrando com a vida dele. Tipo, a vida dele aparentemente já tava meio ferrada, porém, depois dessas ligações, ele acabou meio que, porra, tendo sucesso na vida. Porém, esse homem que tava dando dicas pra ele acabou sumindo. E ele acabou ficando louco, mano, simplesmente. Já que na boss fight dele a gente encontra ele no lixão. Em algum momento, depois do nosso primeiro encontro com ele, você pode ir até a loja dele, toda bugada, que fica no meio de um lixão, mano. E você pode falar sobre alguns assuntos com ele. Prestem atenção que ele tem um telefone no meio do lixão, sem contexto nenhum. Por enquanto, né? E esse personagem, semelhante ao Jevil, ele também parece ser... Ele parece estar extremamente corrompido e loucaço das ideias. Como, por exemplo, você pode falar com ele sobre o assunto medo. E do nada, ativa a bipolaridade interior dele e ele começa a ficar depressivo, mano. Meio que falando, alguém pode me ouvir? Me ajuda. E um segundo depois ele volta felizão das ideias, como se nada tivesse acontecido, mano. O que é deveras bizarro. E se a gente tentar forçar esse diálogo sobre medo mais algumas vezes, o telefone bizarro que fica no canto pode começar a tocar e aparentemente ele faz tudo pra desviar o olhar dele, como se estivesse tentando ignorá-lo. E se a gente falar sobre o assunto amigos, ele meio que vai dizer que vocês já são amigos e que ele não precisa de mais amigos. E em seguida ele lança essa: nós não precisamos de nenhum. Homem, mulher ou criança pela metade do preço. Nós não precisamos de Mike. Mike. Cara, o estranho é que quando ele fala isso, o telefone sempre toca, mano. E em seguida ele diz: Chris, não acredite. É nada que você vê na TV. O homem é um criminoso. Eu te digo, um criminoso. E essa última frase é bem esquisita, porque no final do capítulo 2, o próprio Chris, ele, né, é possuído novamente por algum ser maligno bizarro e meio que abre um portal para o mundo sombrio. Ele mesmo abre a porra de um portal, como se ele fosse, sei lá, alguma entidade ou um deus ou sei lá, algo a mais do que um simples humano vivendo. Porém, tem algo diferente. Começa a se formar um sorriso bizarro na TV, aonde ele abre o portal. E assim, mano, se encerra o capítulo 2 de Deltarune. E, consequentemente, os tópicos do vídeo. Porque, infelizmente, o jogo ainda não foi lançado por completo. Nós temos o capítulo 2 até agora. Toby Fox lança logo essa porra logo completa, cara. E com certeza, mano, ainda vai ter segredo pra caralho pra gente descobrir, mano. Então, mano, eu espero que... Hello, have some respect and don't spoil the game. It's impossible to have mysteries nowadays. Because of nosy people like you. Please keep all of this between us. If you post it online, No one will be impressed. it will be your fault. Happy Bye.